Muito bem, gente. Técnica número 3. Técnica número 3. E ó, se tem uma técnica que te ajuda a realizar o teu sonho mais rápido, que te ajuda a você estar mais próximo do seu sonho, tanto no campo mental, vibracional, e também na realidade, é a técnica da visualização. Quem acompanha os treinamentos da Vidana, é aluno de alguns treinamentos da Vidana, sabe o quanto eu gosto de visualização. E por mais que alguns alunos eles tenham um pouco de dificuldade sobre visualização, que daqui a pouco eu vou dar umas dicas aqui, a visualização é muito poderosa. Essa é uma técnica que eu faço todas as manhãs. Visualização. A visualização é importante e vai ajudar, ela ajuda com que a lei da atração funcione para você muito mais rápido, que ela funcione a seu favor para você atrair o seu sonho. A lei da atração tem 3 passos. Passo número 1, você ter clareza daquilo que você quer. Passo número 2, você intensificar o seu desejo. Você pensar naquilo que você quer e sentir muito bem com aquilo que você quer. E passo número 3, você permitir isso acontecer, não viver com dúvidas. A visualização, essa prática da visualização é poderosa para esses 3 passos. Quanto mais você visualiza aquilo que você quer acontecendo na sua vida, mais claro você tem daquilo ali. Você começa a ver os detalhes das coisas acontecendo na sua frente. Você começa a ver com cores, você começa a ouvir as palavras das pessoas conversando com você no momento exato que você realizou esse sonho. Quanto mais você visualiza, mais claro fica esse seu sonho. A visualização também é muito poderosa para você intensificar esse desejo. Se eu fosse indicar uma técnica para você fazer todos os dias para manter intenso o seu desejo por aquilo que você quer, eu falaria visualização. Eu vou contar uma história aqui. Se você já é aluno de um dos treinamentos da Vidana, talvez você já deve ter ouvido falar nessa história, que é quando eu visualizei a Vidana. A Vidana tem um pouco mais de 3 anos aqui de existência, recentemente ela fez 3 anos, e um ano antes da Vidana existir, ou seja, 4 anos atrás, eu estava praticando bastante visualização. E durante um mês eu fui visualizando essa empresa que eu iria criar. Eu visualizava quem eram os alunos que estavam aqui, que nem vocês aqui, você que está aqui assistindo aos nossos vídeos, assistindo às nossas aulas. Quem que eram as pessoas que trabalhavam comigo? Como que era a relação, quem eram os experts que estavam na Vidana? Eu fui visualizando tudo. Eu visualizava como eram as reuniões da empresa, mesmo a gente trabalhando na empresa, que fazia parte da minha visualização, o fato de cada um estar trabalhando num lugar diferente do Brasil. Eu prezo muito pela liberdade e pelo conhecimento, e a gente poder se desenvolver enquanto a gente estava à distância. E eu estava visualizando isso com muita clareza. E a primeira vez que eu visualizei não foi algo tão claro. A visualização não é algo que você visualiza no primeiro dia e tá aquele negócio perfeito. Não, você vai melhorando, 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 melhorando essa visualização. Passado esse tempo que eu visualizei, eu soltei para o universo essa empresa que eu queria criar. Passado um ano, a vida começou a existir e eu estava numa reunião com essa minha nova equipe que estava trabalhando junto comigo. A vida já estava de vento em popa, estava dando tudo certo com a empresa. E nessa reunião eu parei e eu tive uma sensação de déjà vu. Sabe déjà vu? Quando você assiste diante de você uma cena que já apareceu na tua vida em algum momento, sabe? E aquela cena, daquela reunião com o pessoal naquela mesma sala, com todos os detalhes. Lembro que tinha post-it grudado na parede ali, uns post-its de cores específicas ali. Eram os mesmos post-its que eu tinha visualizado. Eram as mesmas pessoas que eu tinha visualizado. Tudo aquilo já tinha acontecido no meu campo mental. A visualização é muito poderosa, porque ela intensifica aquilo que você quer e tira qualquer dúvida. Se eu sugerisse para você uma técnica para você fazer todo dia aqui, tem muitas técnicas boas, muitas. Se eu pudesse sugerir mais, eu sugeriria várias para você fazer todos os dias. Mas uma técnica que pode te ajudar muito é a visualização. E a visualização é uma técnica comprovada. Tem um estudo feito pelo psicólogo australiano Alan Richardson, que, entre outros estudos sobre visualização, tem alguns outros estudos, mas esse especificamente é um estudo bem bacana. O que ele fez, esse psicólogo, o Alan? Ele queria testar realmente se a visualização ela tinha um grande efeito. Se realmente a visualização ela tinha poder de transformar a sua vida de uma forma. Aí o que ele fez? Foi bem inusitado a forma como ele fez. Ele pegou geralmente esses estudos são feitos em universidades, na universidade tem um grupo de estudantes que está louco para participar desses estudos ali. Aí ele pegou alguns grupos de estudantes, ele pegou 3 grupos de estudantes ali.
e propôs algo para esse grupo de estudante. Eu quero ver com vocês se vocês vão fazer, cada grupo vai fazer uma coisa específica, mas é o seguinte, eu quero que vocês cheguem e, sabe, no jogo de basquete, quando tem uma jogada específica, o arremesso livre, que o cara tá cara a cara com a cesta na frente dele, arremessa a bola, todo mundo parado esperando ele arremessar a bola, ele chega, arremessa a bola e acerta, não acerta. E pegou os 3 grupos de pessoas e pediu para eles tentarem acertarem. Aí beleza, anotou o resultado de cada um deles, aí beleza. Aí pediu para o primeiro grupo, ó, o seguinte, eu quero que vocês, durante 3 semanas, venham todos os dias aqui e pratiquem durante 10 minutos o arremesso. Fica praticando, ou seja, praticar, treinar para melhorar no arremesso. Esse foi o grupo número 1. 3 semanas, 10 minutos por dia de arremesso. Aí ele chegou pro grupo 2, falou assim, ó, o pessoal do grupo 2, é o seguinte, eu não quero que vocês façam nada. Vai lá, vai seguir a vida, daqui a 3 semanas a gente está de volta, a gente vai ver o resultado. Esse é o grupo 2. Chegou o grupo 3 aqui. Chegou o pessoal do grupo 3 e falou o seguinte, ó, eu quero que vocês, durante 10 minutos, fechem os seus olhos e visualizem vocês arremessando a bola e acertando a cesta. Tudo bem? Pessoal, tudo bem. 10 minutos por dia nas próximas 3 semanas. Feche os olhos e visualize o arremesso sendo acontecer e você acertando a cesta. Beleza. Passou as 3 semanas. Aí ele chegou e foi medir. O pessoal ali que estava arremessando a bola ali, do primeiro grupo que tinha praticado. A prática deles fez com que eles aumentassem a performance deles em 24%. Ou seja, eles estavam praticando todos os dias, 10 minutos por dia, o arremesso, ali, o arremesso. Eles melhoraram em 24% o arremesso. Faz sentido, né? A prática leva à perfeição. Só que aí, ele chegou para o segundo grupo. Aí o segundo grupo não praticou, ele arremessou e não mudou em nada o resultado. Continuou ruim, do jeito que estava antes. Aí ele foi para o terceiro grupo. O pessoal que só tinha visualizado. E eles foram lá, arremessaram. Ele viu que, enquanto o primeiro grupo que tinha praticado ali bastante, teve uma melhora de 24%, o segundo grupo, o terceiro grupo, que só visualizou, ele nem tocou na bola de basquete durante 3 semanas, só visualizou, ele teve uma melhoria de performance de 23%. Se pegar para ver em margem estatística no estudo como esse, ele teve praticamente o mesmo resultado do grupo que praticou. Ou seja, um grupo que não fez prática nenhuma, só visualizou, ou seja, praticou mentalmente, teve o mesmo resultado praticamente do grupo que foi lá e colocou a mão na massa e praticou. Esse é o poder da visualização. Porque a sua mente não consegue diferenciar o que é real e o que é imaginado, o que está dentro da sua mente. Quando você está lá visualizando essa cena acontecendo, você está construindo um caminho na sua mente para você chegar até lá. Quando você visualiza aquilo que você quer atrair, e você diz para você mesmo, eu vou dar umas dicas para você visualizar, mas você diz para você mesmo que isso já aconteceu, você começa a ver com cada vez mais clareza isso acontecendo, a sua mente começa a acreditar que isso é uma verdade, que isso está acontecendo no mundo, fora, o mundo real. Você começa a construir na sua mente antes de construir o mundo real. Isso eu acredito piamente. Porque você quer construir uma casa. Você quer construir uma casa. Você não chega lá com um tijolo e cimento e começa a subir o muro da casa. Não. Você visualiza primeiro como vai ser essa sua casa. Você às vezes chama um arquiteto, ali chama algum decorador para eles montarem uma planta, você vai dando as dicas, trazendo para eles o que você quer na casa, e com essa visão que você tem da casa, aí sim as pessoas começam a construir, os profissionais começam a construir a sua casa. Você não sai construindo nada, você começa com uma visão daquilo que você quer atrair, que você quer ter, e você tem uma clareza dessa visão para que depois você constrói. Na lei da atração é a mesma coisa. Você tem claro aquilo que você quer atrair, você visualiza com frequência, sente bem com isso aí, sente uma energia poderosa, e o caminho, você vai encontrando as oportunidades certas no meio do caminho. Você não precisa saber o como, você precisa saber o que apenas você quer. Algumas dicas de prática de visualização. Sei que algumas pessoas têm dificuldade com visualização. A primeira dificuldade é o quê? Eu não consigo visualizar. Eu não consigo visualizar com clareza. Eu vou trazer 3 dicas aqui para quem tem dificuldade de visualizar. Primeiro, pratique. Pratique. Eu tive uma época que eu não sabia nadar. E quando eu comecei a fazer natação, quando eu era mais novo, o professor falou assim, ó, nada daqui até o outro lado da piscina. Eu não ia conseguir nadar até o outro lado da piscina. Mas eu fui colocando boinha,
fui colocando aqueles minhocão, lá, espaguetes lá, colocando no chão. E eu fui praticando. Chegou um momento que eu consegui ir até o outro lado da piscina, ali nadando. E por quê? Porque exigiu prática. E o que eu sugiro para você na visualização, que quando você tem dificuldade, vai praticando. Primeira vez, lembra quando eu disse da vida? A primeira vez que estava visualizando, não tinha clareza nenhuma do que estava acontecendo. Eu não tinha clareza. Eu sentia um pouco, mas eu não tinha essa clareza. Só que, com a prática, eu fui desenvolvendo, eu fui melhorando. Melhorando. E comecei a ver com maior clareza. Quer dizer que agora eu vejo sempre com clareza todas as vezes? Não, tem vezes que eu não vejo com tanta clareza, mas começa a trazer alguns flashes mentais dessa visualização. Então, a primeira dica que eu dou é essa. Segundo, traga outros sentidos. É uma dica que eu dou para todo mundo, independente de você não ser uma pessoa visual ou não. Eu sou uma pessoa muito visual, que torna um pouquinho mais fácil a visualização para mim. Mas pode ser que para você, ao trazer outros sentidos para sua visualização e não ficar preso ao visualizar de ver alguma coisa na sua mente, você consiga ter esse mesmo resultado. Às vezes basta você sentir que isso está acontecendo. Às vezes basta você ouvir as vozes das pessoas que estão conversando contigo nesse momento que você faz o que você quer. E por último, é dizer para você que todo mundo tem o poder de visualizar. Todo mundo. Se você pode imaginar, você já se pegou sonhando acordado? Você imaginando uma situação que ia acontecer? Ou você brigou com uma pessoa na semana passada e você imagina como que seria diferente se você tivesse respondido daquela outra forma para a pessoa? Se isso já aconteceu com você, é porque você sabe imaginar. Visualizar é você imaginar as coisas acontecendo. Com a prática, você vai imaginando um pouco mais. Dicas para você visualizar. Primeiro, como que funciona a visualização? Você tem que visualizar aquilo que você deseja acontecendo para você. Você visualizar como você vai estar no momento exato que aquele seu sonho tiver sido realizado. Voltar para um exemplo, vou trazer um exemplo aqui de uma casa. Vamos supor que seu sonho é ter uma casa que você tanto deseja. Você quer ter uma casa própria naquele bairro que você adora, que a sua família vai se sentir super feliz, que tem espaço para você ter cachorro, ter gato, ter espaço para tudo, uma casa super arrumada. Vamos supor que seu sonho é esse aí. E você visualiza, quando você for visualizar, visualize como é essa casa. Visualize você no dia que você está assinando o seu contrato. Visualize você no dia que você está mudando para essa casa. Visualize isso acontecendo para você. Nessa visualização, comece a imaginar quem são as pessoas que estão com você nesse momento bacana. A sua família, os seus amigos, uma ou outra pessoa que você gosta. Visualize também o que essas pessoas estão falando para você. Sinta dentro de você qual que é a emoção que surge de que isso está acontecendo. Trazer as emoções é muito importante. Uma outra coisa que é importante, uma dica muito bacana, é sentir que já aconteceu. Está acontecendo agora na sua mente, você está criando isso na sua mente, você está em processo de criação. E quando você começa a criar isso aí, você diz para você mesmo, já aconteceu, os seus sentimentos elevam ainda mais. Você vai elevando a sua vibração para atrair aquilo que você deseja. E por último, uma última dica, ó, primeiro é visualizar o momento que tiver acontecido. Segundo, use todos os seus sentidos, ouça a voz das pessoas, sinta, veja na sua mente. Sinta que já aconteceu, se sinta bem, se sinta muito feliz por isso estar acontecendo. E por último, agradeça. Agradeça por isso estar acontecendo para você. Agradeça, porque em algum lugar no futuro isso já aconteceu. Quando você agradece, você mostra que você está receptivo a essa transformação. E eu vou perguntar para você que está aqui assistindo esse vídeo aqui. Você já fez alguma técnica de visualização? Principalmente nesse sentido, visualizar o seu sonho acontecendo e se transformando em algo real? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Me conta um pouco mais que eu quero saber um pouquinho mais, hein?